Quem é pai e mãe sabe como é importante ter um bom relacionamento com os filhos. Essa é a porta principal que permite compreendê-los, conhecendo melhor a personalidade deles. Isso significa uma família estável. Mas será que nos dias atuais essa prática tem facilidade para a aplicabilidade? Diante das inúmeras receitas sobre a educação infantil, invariavelmente os pais é quem ficam se questionando: qual receita funciona? No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos abordar a educação dos filhos. O nosso convidado é o psicólogo José Alexandre De Luca. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É José ou Alexandre? Eu prefiro Alexandre. Então tá. Bom, Alexandre, a educação mudou mesmo nos dias atuais? Acho que é inevitável pensar em mudanças, em transformações, quando a gente fala de história, fala de sociedade. A educação é uma parte desse processo e podemos pensar a educação num campo muito mais amplo, que não fique restrito só às relações familiares. Nós temos aí grandes instituições, como a escola, instituições corretivas, como Fundação Casa, presídios, que também agem como um projeto educacional. Não funciona, mas tem esse projeto. Mídia, televisão, internet, tecnologias, todas essas formas acabam atuando como um projeto educacional. E aí, pensar a criança dentro desse processo, pensar a educação nesse processo, é algo bastante complexo, porque nós temos que entender quem foram as crianças, pais dessas crianças. Como foi a educação desses pais? Como foi esse processo? De que sociedade vem, de que modelo histórico vem esses pais? E aí, durante todo esse processo, essa interface, essa interligação entre o que é a educação familiar, o que é essa educação formal via escola, e essa educação que nós podemos chamar de uma educação informal, que acaba ocorrendo no cotidiano, nos passeios, no shopping center, nos passeios de viagens, etc., os confrontos que vão acabar acontecendo entre o que se aprende na escola, o que a família conta e o que os amigos discutem. Então, a criança vai moldando todo esse repertório, desde a sua infância, passando pela sua adolescência, até morrer, Nós vamos aprendendo, vamos nos educando e reeducando, tá aí o papel da psicologia também, assim, todos esses modelos, vamos dizer assim, têm repercussão na educação da criança, mas eu diria os pais ainda são, assim, os pilares da educação ou não? Bela pergunta. Bela pergunta porque podemos começar com uma pergunta: quanto tempo uma criança fica com os seus pais? A partir de que ano, de que idade uma criança já sai do seu seio familiar? Então, a gente tem casos aí de crianças que antes dos 2 anos de idade já está em creche, passando praticamente, se não for meio período, praticamente período inteiro. Então, o que sobra para os pais enquanto referência educacional? E aí, como é que ficam esses pais enquanto referência educacional, olhando para o seu filho se desenvolvendo na mão de terceiros dos quais eles desconhecem? Nós vemos inúmeros casos aí que aparecem na mídia de abusos, de violências em creches, instituições de educação infantil. Quero crer que sejam exceções, mas são pessoas que não têm vínculo afetivo com as crianças. Você pode me perguntar assim: mas será que elas não gostam de criança? Gostar de criança é uma coisa, agora ter vínculo afetivo com essa criança é muito diferente. Porque amando já é difícil, educar, agora quanto mais assim ter esse distanciamento, porque existe um distanciamento quando você não tem um relacionamento afetivo. Sim, acho que poderíamos até pontuar alguma coisa aí, Fátima, no seguinte sentido: às vezes o fato de ser mãe não quer dizer que ama. Também. Nós vamos cair na história do mito materno. Isso, que mãe é sempre certa e maravilhosa, não é assim, que pois no mundo tem que amar, e não é verdade. Então, muitas das mães colocam seus filhos no mundo e depois tem que dar conta daquilo que criou, de que gerou, criando. Mas, necessariamente, não precisa ser esse amor que é idealizado pela sociedade, mas o ato de amamentar, o cuidado, o acolhimento dessa criança, a estabilidade que essa criança percebe nos seus processos de desenvolvimento já nos primeiros anos de vida, de um acolhimento materno, de uma estabilidade. E aí precisamos tomar cuidado com essa estabilidade para não pensar que a relação familiar é uma relação estável. Ela é instável o tempo todo, mas que a criança possa perceber que ali, naquele seio, naquele cuidado, naquele colo, existe essa estabilidade, que é aí que eu estou falando do vínculo, dessa formação de vínculo. Mas é possível a criação de um vínculo num outro lugar? Sim,
É possível, mas quem é que me garante que naquele lugar existirão pessoas com essa preocupação, com essa demanda, com esse cuidado, que vão produzir o que o Winnicott diria era a mãe suficientemente boa, né? Que é a mãe que possa dar esse acolhimento mínimo para que a criança possa se sentir bem recebida no mundo, né? Para poder se desenvolver, né? E estou falando aí dos primeiros momentos de vida. No momento posterior, quando a criança já começa a explorar o mundo, é fundamental que ela tenha também essa estabilidade, mas que tipo de estabilidade? Do conjunto de regras, né? Quem é que vai reproduzir o conjunto de regras sociais? Né? Então, nós podemos perguntar das questões éticas, podemos perguntar das questões morais. Primeira pergunta, o que é ética e moral nesse mundo que nós estamos vivendo? Né? Fiz um programa esses dias sobre isso. Então a gente acaba juntando todas as coisas, porque assim, será que a ética e a moral da família da década de 60 é a mesma da década de 2010? Com certeza não. Não é, porque o princípio... E os pais de hoje foram educados por isso. Isso. Então assim, essa transição, esse choque tecnológico, eu gosto muito de falar dessa questão tecnológica, porque a mulher, a mãe e o pai da década de 60, 70... não estavam preparados para esse mundo de 2010. Né? O advento da máquina de lavar, como o Papa disse, né, que é a grande revolução sexual, na verdade, se dá pela máquina de lavar, temos aí uma disponibilidade de tempo, só que uma falsa disponibilidade de tempo, porque a mulher, ela coloca a roupa para lavar, mas ela tem que estar se preocupando em estar se preparando para sair para o trabalho, né? Ou estar dividindo essa tarefa com o seu companheiro ou companheira, né? Hoje em dia podemos dizer isso com um pouco mais de tranquilidade. E a criança está nesse universo, né? Tendo que dar conta de acompanhar essas mudanças. Aí a pergunta que fica, os pais estão dando conta dessas mudanças para poder acolher melhor esses filhos? O tempo que se passa com o filho tem a ver com esses laços de afetividade? Sim e não, né? Porque na verdade, assim, se pensarmos em termos qualitativos, seria muito importante ter essa estabilidade, né? Posso incorrer aqui em um erro de cair num discurso um tanto machista, mas se nós pensarmos que pós Segunda Guerra Mundial, quando a mulher é chamada para o mercado de trabalho para cobrir a ausência dos homens que estão na frente de guerra... Na verdade, não foi assim uma conquista tão grande, foi uma necessidade. Foi uma necessidade, né? E é claro que tem todo um movimento político, tem toda uma organização dos direitos da mulher, que acho que foram fundamentais, que não era só do exercício de cidadania pelo voto, mas pelo exercício de representatividade e de condição de direitos humanos da mulher. Mas, praticamente, quando a mulher sai para o mercado de trabalho, ela deixa uma lacuna em casa. Né? Então, não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, mas isso é um momento, é uma transformação que ocorre e que é preciso ser pensada. Não dá para poder olhar para hoje, 2010, abril de 2010, pensando, olha, a culpa é da mulher. Não. Ou a culpa é do fulano, beltrano, ciclano. Não. É um processo histórico que está se construindo e hoje nós estamos vivendo essa crise. É um fruto da sociedade. Né? Fruto dos movimentos sociais, perfeito. E aí, assim, dizer que nessa lacuna, quem cobre? Né? Aí entra o grande cuidador, que é o Estado. Né? Porque o Estado, ele precisando de ter essa mulher em campo de trabalho, ele precisa criar algumas maneiras de cuidar dessas campos, porque afinal de contas você precisa também de aumento populacional, você precisa de renovação da população, nós temos que pensar tudo isso. Né? Então o Estado fomenta também a natalidade, mas tem que ser uma natalidade que tem que ser cuidada. Cuidada por quem? Já não mais pela mãe. O pai ainda está trabalhando, né? Isso ainda final da década de 80, crises econômicas, início da década de 90, 2000, o homem está saindo do mercado de trabalho dando vez para a mulher. Né? Quantos casos nós não conhecemos de que quem é o arrimo de família, mantenedora, é a mulher e não mais o homem. Né? E isso gera uma outra crise, é o papel do homem na sociedade. Que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje. E, coincidentemente, num movimento que não é um movimento social dos próprios homens organizados, a saúde hoje está preocupada com a saúde do homem. Né? Então, é uma saúde de um homem que também precisa ter uma longevidade maior para poder ajudar essa esposa a cuidar ou da esposa, do companheiro, a cuidar dos seus filhos. Né? Então, a educação infantil, a educação da criança, a educação de um modo geral, está diretamente atrelada, ou nós não podemos negar os atrelamentos que existem entre educação e os movimentos da história da sociedade. Mas quem garante que antigamente, ou antes dessas mudanças, a educação era melhor? Porque meu pai fala assim, por exemplo... Eu não sentia que existia até muitos anos, assim, né? Assim, até os 15, 16 anos. Porque um filho naquela época nem abria a boca dentro de casa, né? Ele não tinha direito a nada. Vai para lá, porque é que nós estamos conversando. Quer dizer, assim, não tinha muito respeito com a criança, né?
Até que ponto isso era legal também para o desenvolvimento? Ou é ideal hoje, né? É muito complicado fazer essa comparação. Acho que a comparação ela traz um outro problema ainda, Fátima, que é qual a concepção de criança que nós estamos falando. Que criança é essa que nós estamos falando? Né? Então, o que é criança? O que é criança e uma pergunta que vem logo em seguida. Essa criança vem de que classe social? Sim, também, né? Porque é muito diferente, muito diferente. Né? O universo de cada um. Enquanto a gente estava se preparando aqui, falando das brincadeiras da nossa época, né? Escondendo aí as nossas idades, nós encontramos tipos de brincadeira que nós tínhamos, né? Que era brincadeira de rua, nós encontramos muito disso na periferia. Né, que é de um outro nível socioeconômico, de uma outra categoria, que nós não podemos dizer que é melhor ou que é pior. Mas é uma outra configuração social, é uma outra configuração de formação familiar, é uma outra configuração de educação. E aí você vai tendo outros núcleos, que são os núcleos mais abastados, que tem a possibilidade de colocar seu filho numa escola particular, numa escola que tenha esse conjunto de regras, que dizem exatamente o que é ser um cidadão. Né? Então você tem uma modelagem a partir de então. O que a gente faz é pegar essa modelagem de uma minoria e tenta espalhá-la para a grande maioria. Isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Né? Nem no tempo dos nossos pais e nem agora. Né? Porque esse modelo é restrito somente para aquelas pessoas que estão, vamos chamar, gabaritadas para se darem bem na sociedade. Né? Você pega um caso ou outro extremo de alguém que saiu da periferia e que conseguiu educar-se e chegou e hoje é um advogado, um médico, uma pessoa de sucesso. Quantos? Mas é uma minoria. Não é isso que é falado, né? Assim. Mas a proposta, quando você pega, por exemplo, democratização da educação. Todos estão tendo acesso à educação. Que ótimo. Qual é a qualidade da educação que é dada para quem vem das classes populares, das classes menos favorecidas socioeconomicamente e das classes mais abastadas? É a mesma educação? Não, com certeza não. Né? A pergunta clássica, né? O filho do prefeito estuda onde? Né? O filho do vereador estuda onde? O filho do governador estuda onde? Por que eles não estudam na escola pública para poder dizer, olha, a referência do que nós estamos produzindo enquanto modelo de educação é tão boa que eu confio ao meu filho? Né? Então, são esses impasses que vão dizendo da questão do que é modelar, do que é um modelo de educação. Então, não existe esse modelo. Né? Se fosse pensar, teríamos que pensar diferentes contextos, diferentes realidades e diferentes condições. A gente vive num mundo cheio de mundos, pequenos mundos. Né? O Michel Foucault vai dizer são microcosmos, micropolíticas, né? Microfísicas, né? São micro-universos. Né? Então, você tem um jeito de ser, um jeito de viver da periferia, que tem que ser respeitado, um jeito de ser, um jeito de viver que fica naquele bolsão entre periferia e mais o centro, ou os condomínios, os exprimidos. Nós temos aqueles que não estão em lugar nenhum, que estão transitando, que estão circulando, temos as crianças que estão na rua, aquelas que são excluídas, né? que como o Bauman diz, né? As vidas desperdiçadas. Né? É o lixo social. Né? Então, o próprio Estado cria isso, porque ele tem que criar para poder ter parâmetro. Né? Assim, olha, não quero ser isso porque eu quero ser isso. Mas como é que eu faço para transitar desse modelo para esse? Você tem que ser muito forte, você tem que ter uma individualidade muito forte. Mas, na verdade, tudo é ligado ao poder econômico. Né? O que rege muito todos esses mundos, você fazer parte de um e de outro, eu acho que porque nós vivemos num país, ou num lado do planeta que vive de bases pautadas pela economia, né, que é o modelo capitalista que define, olha, é essa orientação que tem que ser. E aí, voltando um pouco mais para o repertório educacional e a questão da adolescência, por exemplo. Como é que eu posso exigir deveres do adolescente se quem deveria oferecer os direitos não oferece, que é o Estado? Então, voltamos para a educação, voltamos para a saúde e voltamos para a assistência social. Né? Quer dizer, nesse universo, ninguém está muito cumprindo o seu papel. Como você vai exigir? Isso, e hoje as crianças, adolescentes, né? Essa nova geração, ela não é mais bobinha, né? Entre aspas. Como dizia meu pai, que acordou aos 15, 16 anos, que era um ser vivente. Hoje eles têm consciência de que fazem parte muito mais cedo, né? Ou como diriam, né? Criança não tem querer.
Né? Hoje, mais do que querer, ela tem voz de decisão sobre as suas próprias escolhas. Ela vai para uma loja, ela fala assim, eu quero esse vestidinho, eu quero esse tênis, eu quero esse sapato, mas de onde vem isso? Foi o pai que ensinou? Foi a mãe que ensinou? Não, é todo esse conjunto social que diz, olha, assistindo ao programa da apresentadora X, você vai ver as propagandas assim, 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 e isso diz o que é ser criança aceita no mundo social hoje. E os pais ficam felizes e veem assim, olha que bonitinha minha filha usando a marca XYZ, se vestindo como igualzinha a criança que aparece na novela ou que aparece num programa televisivo, assim por diante, ou que é veiculado pela internet como que se espera ser criança. E aí você tem grandes modelos, mas o benefício dessa rede de comunicação chamada internet é que ela apresenta uma inumeridade de outros modelos também. Né? Então você tem os guetos, você tem outros, são os microcosmos, né, de organização social, onde as crianças vão se identificando. Né? Então você tem o emo, tem o punk, tem o hippie, né? Então os adolescentes vão se localizando em diferentes grupos, né? Tem o indie, né? E aí tem as raves, e aí os seus espaços de configuração. Então, desde que a criança, né, começa a se atrelar socialmente, ou seja, que ela pode significar o mundo, ou seja, ela apreende o que há de concreto e percebe o que é de qualitativo nisso e vai estabelecendo relações com o que o mundo oferece, e os seus pais acabam dando sustentabilidade para isso ou não, e essa é a questão. Né? E aí a pergunta volta para os pais. Os pais têm condições de não dar sustentabilidade para isso? O que mudou, por exemplo, hoje as crianças estão mandando demais, assim, bem, assim, estão ditando muito as suas próprias regras. Isso. Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. Okay. A gente volta já já. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Criada há 13 anos em Araçatuba, a Acrepon, uma entidade social sem fins lucrativos, trabalha na coleta, separação e reciclagem de materiais. Ela busca promover a inclusão social e atualmente conta com 30 associados, que além de conseguir a sua própria renda, recebem assistência médica, odontológica e psicológica. São pessoas que apostam na força do trabalho para vencer a crise dos reciclados. Você também pode ser um colaborador da Acrepon. Mais informações, ligue 3625-2808. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é a educação dos filhos. O nosso convidado é o psicólogo José Alexandre Deduca. Bom, Alexandre, a gente terminou o bloco anterior perguntando se esses filhos estão mandando demais no pedaço. Está acontecendo isso? Isso me faz lembrar daquele programinha que tem na televisão da Super Nani, ou Paralelos, né? Em que uma das preocupações dessa educadora é exatamente tirar essa dinastia das crianças. Agora a pergunta é, como é que essa criança chegou a ser o reizinho ou a rainhazinha da casa de maneira tão soberana que ela determina o funcionamento? Né? E isso não fica só na casa, isso acontece numa inumeridade de lugares. Tem histórias de crianças de 7 anos de idade que simplesmente param uma escola. Você tem que chamar bombeiro, chamar uma série de coisas, porque a criança é incontrolável. Tem o caso de uma colega que estava tendo trabalho numa escola, que uma criança de 3 anos mobilizou, né, a partir dos problemas gerados a partir de uma criança de 3 anos, mobilizou uma reunião com todos os pais da escola, os professores, diretores, para discutir essa criança de 3 anos. Por que disso? Né? Então, o problema está na criança? Né? Ou está nos adultos que não estão sabendo lidar com essa nova realidade, né? Com esse perfil, que retomando um pouco do que você disse, né? Da liberdade que se tem hoje para discutir os assuntos, né? De uma
de um acesso maior às informações, de uma criança que já é reivindicante desde muito pequena, né, que faz suas escolhas e quer que as suas escolhas prevaleçam. Então, o limite, né, e eu não gosto muito dessa palavra porque ela me remete a algumas pessoas que falam que tem que dar limite e não explicam como. Está escrito aqui, onde começa o limite, qual é o limite disso, né? Vou usar uma outra expressão que também é muito complicada, que é do bom senso. Né? Porque às vezes o bom senso para um é o bom senso para outro. Mas, nessa relação com limites, onde extrapola? Onde é que passa demais? Né? Onde é que está indo além? E aí quem tem que dar a definição do parâmetro do além são os pais. Né? Os pais, ou vamos chamar, as referências que estão cuidando dessas crianças. Né? Seja na escola, seja na creche, sejam os avós, sejam quem forem. Né? Sejam quem forem. Né? São essas pessoas que têm que dar essa continência e dizer, olha, você pode até aqui, daqui para cá não. Daqui para cá não, por quê? Por causa disso, porque você corre perigo, porque então, não é o seu momento. Simplesmente daqui para cá não, mas tem que explicar o porquê não. Claro. E tem que ter argumentos, né, para convencer, né? Sim. Muitas vezes é o não pelo não, né? Assim, olha, eu sei que para você não é bom daqui para lá, porque você ainda não tem condições de entender, mas daqui para lá é perigoso por causa disso. Sim, a explicação é fundamental, porque a criança, como ela tem um repertório de informação muito grande, e ela começa a significar o mundo, ou seja, se apropriar do que o mundo oferece e transformá-lo em significados e transformar-se a partir disso, né, é fundamental que as pessoas que estejam perto deem essas condições para essas crianças. E isso independe de classe social, isso independe de classe econômica. Uma opinião minha. Os pais não estão um pouco filhos nessa história, assim? Não inverteu um pouco os papéis? Acho que você não está completamente errada na tua análise, porque eu acho que nós vivemos hoje a dinastia do adolescente. Né? E não é do adolescente em si, a pessoa adolescente, mas do modismo adolescente. Né? Nós tivemos um enxugamento dos mais idosos que se rejuvenescem e das crianças que não querem ser crianças, que querem ser adolescentes. Então a adolescência virou o modelo de funcionamento. Todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz e não quer ter muita responsabilidade. E muita responsabilidade, isso. Então nós estamos vivendo uma sociedade que cultua isso. E aí vamos voltar para o modelo econômico que a gente estava falando. Eu preciso consumir. Né? Que período, né, de maior desejo de consumo, senão o da adolescência, onde eu preciso reafirmar a identidade, preciso reafirmar um lugar social que não da adolescência, para que eu possa me transformar num adulto, né, maduro, senhor de si, responsável e blá, 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 blá. Né? Agora, como que eu posso pensar essa sociedade se o adulto hoje ele quer ser adolescente? Se ele se veste como adolescente, não é só o trajar adolescente, mas ele se investe, né, de um funcionamento adolescente. Né, sendo completamente irresponsável com uma série de coisas. Eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco dos descompromissos, né, fazendo um neologismo aqui, né, um descompromisso, que é não se compromissar mais. Então, eu não tenho mais compromisso com a minha esposa, não tenho mais compromisso com a minha parceira, não tenho mais compromisso com o meu emprego, não tenho mais compromisso com uma série de coisas. E aí isso vai criando essa rede, né, e essa rede de falta de um cuidado. Né, voltando lá para o vínculo, né, para a mãe suficientemente boa, para essa relação estável, onde é que nós encontramos isso hoje? É raríssimo. Né? Então, voltando para o que você perguntou, né, do limite. Às vezes um não bem colocado, ele é fundamental, porque a criança começa a perceber que o mundo oferece limites. Então, voltando para a discussão de limites, tentando teorizar um pouco melhor isso. Não dá para você dizer que os pais têm que dar limites se os pais não têm limites. Né? Então fica muito simples, né? Você pega aí alguns autores que vendem milhões de livros, dizem, Fátima, você tem que dar limite para os seus filhos. Tá, como? Como? Né? Fazendo tais receitinhas, pegando, né, o mote do programa. Né? Qual é a receita? Não tem receita. Não existe receita. Tentar enquadrar o ser humano em receitas não deu certo, não vai dar certo, não funciona. Né? É a peculiaridade do bom senso de cada pai, de cada família, perceber no seu convívio o que é mais acertado para a educação daquela criança. Né? Então, assim, uma educação mais liberal, uma educação um pouco mais restritiva, uma educação mais pautada por um modelo democrático, mais ditatorial. Qual é o perfil que essa família percebe?
E aí nós voltamos para a pergunta, como que esses pais foram cuidados? Nós vivemos uma geração que foram cuidados por pais que vivenciaram a transição, né, do amor livre, né, vivendo isso dentro de uma ditadura, vivendo uma crise, né? Para quem vivenciou os anos 80, né, da liberdade, da democracia, né, da possibilidade da manifestação livre do amor e do desejo, viver essa crise hoje é muito tranquilo de entender, porque nós vivemos 20 e poucos anos de pura repressão e nós estamos tendo que dar conta de nos adequarmos agora ao modelo de liberdade. E não é tão simples, porque quem nos ensinou o modelo de liberdade estava preso, estava vivendo um momento de restrição, né, desejando muita liberdade. Agora, nós, educando os nossos filhos, temos que parar para pensar que modelo de educação que nós queremos pensar para eles, que modelo de sociedade. E acho que nem tudo está perdido. Quando a gente começa a pensar em projetos ecológicos, projetos de cuidar do planeta, projetos de cuidar da sua região, cuidar de si, diz um pouco dessa implicação, de uma preocupação um pouco maior. Né? Então, acho que estou falando aqui muito de uma visão muito caótica, muito, né, fim de mundo. Né? Acho que não, acho que tem coisas boas que podem ser enaltecidas, que os projetos sociais, salvo raríssimas exceções, né, tem aí os seus... Porque a gente está falando muito do lado negativo das crianças, mas há um lado muito positivo nelas também. Porque elas estão muito além do que a gente foi. Né, que a gente tá falando, muito antenadas, muito linkadas, né, usar uma expressão cotidiana, muito linkadas. Poderia ir muito mais além, né? Isso. A gente imagina agora, que nossa missão uma evolução mesmo, é né? criar essas condições para que elas possam se apropriar disso. E aí a grande sacanagem do modelo econômico capitalista é que essa grande base está servindo somente para uma pequena parte da população. Né? E grande parte da população não faz parte desse projeto. Então, e essa parte da população que não está fazendo? E a gente ouve muito a questão da violência. Isso induz a violência também, porque a gente vê o que é bom, mas não podemos ter. Né? Isso gera, por que eu não posso? Que volta, né, na discussão de direitos e deveres. É muito fácil você pegar o ECA e falar assim, o ECA foi que tirou o dever do adolescente. Não, não é verdade, muito pelo contrário. O ECA está trazendo uma discussão extremamente pontual, quer dizer, crianças também têm direitos, adolescentes também têm direitos, mais ou menos como foram as mulheres na década de 60 brigando pelos seus direitos. Né? Então, só que são modelos diferentes, são momentos diferentes, com pessoas diferentes, com faixas etárias diferentes. As crianças também têm seus direitos, têm seus deveres. Sim. Agora, a quem cabe, né, designar o que são direitos e deveres para uma criança e para um adolescente? É o Estado, é a família, é o projeto educacional, é a sociedade como um todo. Agora eu pergunto, a sociedade está realmente preocupada com isso? Me parece que não. Me parece que não. E aí fica muito fácil responsabilizar aquele adolescente de 17, 16, 15, 14, 13, 12, hoje vai diminuindo cada vez mais, de que ele é o único responsável por entrar num carro e sair arrastando uma outra criança, como se ele fosse o único responsável por destruir aquela vitrine, como se ele fosse o único responsável por desejar o tênis daquele menino que está saindo do colégio particular, como se ele fosse o responsável por tudo, e não é. Na verdade, se nós pararmos para pensar, ele é a vítima. Se analisa a consequência, não é, né? Isso não se faz o processo como um todo, que é você pegar da causa até a consequência. Eu simplesmente analiso o hoje. O que aconteceu hoje? Eu abro a Folha de São Paulo e vejo lá, aconteceu isso. Eu abro o Estado de São Paulo, aconteceu isso. Eu abro qualquer jornal e vejo o adolescente como responsável pelos problemas. Porque aí eu tenho que garantir que alguém tem que ser culpado, né? Para eu ficar tranquilo. Para eu ficar tranquilo, porque daí os meus medos eu tenho que direcionar para alguém. Quem é o vilão responsável, né, por esse meu medo? Porque eu não consigo dar conta de que eu também sou responsável por estar gerando esse medo todo na sociedade. Como a gente pode fazer os nossos filhos se tornarem mais responsáveis diante de tudo isso? Eu acho que, antes de mais nada, sermos responsáveis. Temos que assumir nossa responsabilidade. Sermos menos adolescentes no cuidado com as nossas crianças. Sabemos que nós temos responsabilidade sobre o cuidado deles. Né? Não é porque são crianças que sabem argumentar que eu tenho que ficar calado. Se eles sabem argumentar, eles têm que entender que não é só uma boa argumentação que responde a um desejo. Às vezes uma boa argumentação é simplesmente uma retórica que ele aprendeu numa novela, numa televisão, ou com os amiguinhos, ou com os próprios pais. Mas aí o limite a ser dado tá bom, seu argumento é muito bom, mas nesse momento não é importante para você por causa disso, assim. Como comer um doce antes de almoçar, né? Clássico. Não ficar premiando a criança por bons resultados, só pelos bons resultados. Tem uma história de uma menininha de 9 anos que ela quer muito ganhar um celular.
E o pai disse para ela assim, se você tiver boas notas, você terá um celular. Ué, mas que raio? Não é obrigação de uma criança tirar boas notas, porque ela tem que se desenvolver assim. E para ela, que ela tem que aprender para ela mesma. Isso, que não são só as boas notas, mas é essa discussão que está difícil hoje, Fátima. Fazer com que o pai se aproprie de dizer, filho, filha, tirar boas notas é do seu interesse. Agora, isso faz parte de todo um projeto educacional. Né, que a família tem que ter, né, que a sociedade tem que ter, que é de mostrar que a escola não é um lugar onde você trancafia a criança para que ela passe 8 horas, 12 horas, muitas vezes agora com o projeto Segundo Tempo, que as crianças ficam praticamente o dia todo trancadas na escola. Né? Então, que projeto educacional é esse? O que esses pais ou esses cuidadores sabem? Às vezes até nas escolas particulares também, sim, né? Sim. Não quer dizer que elas estão... usando o tempo de boa forma. De boa né? forma, sim. Então, você tem todo um projeto. Qual é o projeto educacional? A pergunta é essa. Bom, a verdade é que você, a partir de ser pai ou mãe, tem uma responsabilidade. Não tem como renegar essa responsabilidade. Mais, e nem né? passar para outra pessoa, né? E se você passa para outra pessoa, é se eximir da responsabilidade, exatamente a palavra responsabilidade, de que essa criança vai ter um caminho, vai ter uma educação, vai ter um final que você não vai saber dizer por quê. E com o pouco tempo que a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que manter tudo. É lógico que não tem uma receita, mas o que a gente deve fazer? Usar o bom senso, como você disse? Eu acho que vamos retomar a ideia de bom senso, mas vamos tentar rechear essa ideia de bom senso com algumas coisas bem rapidinhas. Estourou, né? Você perguntou do tempo de passar com a criança. Se for pouco, que seja qualitativo, que seja bom. Né? O que é que eu consigo produzir nesse pouco tempo que eu me encontro com a criança? Né? Que valores que eu consigo trabalhar com essa criança? O que eu consigo mostrar para essa criança? Pode-se discutir tudo com uma criança? Dependendo da etapa que ela está desenvolvida, sim. Né? Do momento em que ela está... A criança traz o problema. No momento que ela traz o problema, é o momento que ela está pedindo para solucionar esse problema. Né? E às vezes os pais não estão preparados para lidar com isso. É saber de onde eu vim. E se eu não souber lidar, o que eu devo fazer? Procura ajuda. Né? Procura ajuda. Por exemplo, a gente tem o SPA lá, que é o Serviço de Psicologia da Faculdade, da FEA. Né? Que se você não... Que atende os pais de graça? Que atende. Né? Então, você não precisa ser um cliente, um paciente da psicologia. Você pode pedir orientação para alguém. Né? Você pode estar assistindo esse programa, por exemplo, né? Você pode estar atento a essas coisas, você pode procurar um coordenador pedagógico de uma escola, você pode procurar o diretor da sua escola, né? Então você tem uma rede de serviços que atende. Tem um psicólogo no CRAS, tem um livro, tem uma leitura que pode te ajudar, então você tem o suporte. Agora, você não pode ficar acomodado achando que por si só a criança vai se desenvolver sozinha. E se você renegar isso daí, o que acontece? Você será responsável de uma maneira ou de outra pelo sucesso ou fracasso dessa criança, porque na verdade pode ser que essa criança se dê muito bem, né? Porque você passou a bola para alguém pegou essa bola e está cuidando dessa criança de algum jeito. Teve muita sorte. Teve muita sorte. Foi um sobrevivente. Foi um sobrevivente, perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Eu agradeço a abertura do espaço. Espero tê-lo de novo aqui para a gente conversar sobre isso. É só convidar. Eu queria agradecer demais o espaço de vocês, agradecer a FEA, né, que está indicando a gente, né, para estar falando aqui. Espero ter contribuído com o projeto de vocês. Você falou do projeto lá que atende pais. Como que a pessoa pode ser alguém que se interessa? Também, na verdade, existem os trabalhos com grupos, né? Acho que a professora Flávia deve ter vindo falar aqui, ela também faz um trabalho com grupos, que pode ser feito trabalho com pais. A FEA está lá à disposição, se alguém quiser, é só se inscrever, fala com a Suzana lá na clínica, se inscreve, depois passa por uma triagem e aí vai para os trabalhos que são desenvolvidos lá pela psicologia. Tá bom. Okay? Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Espero você no próximo programa.